Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe responde: segue-me e deixa que os mortos sepultem os mortos. O primeiro era um mestre da lei, que queria ser discípulo. O segundo era discípulo, mas que esqueceu do seu compromisso. O segundo era um discípulo que tirou os olhos do mestre e se distraiu com coisas até mesmo muito louváveis, o enterrar o pai. No Antigo Testamento, e desde o Antigo Testamento, isso era um ato de honra, enterrar o próprio pai. E aqui Jesus não está colocando nada contra esse tipo de atitude. Só que o que o autor sagrado quer ressaltar é que esse homem que pede a Jesus para enterrar o pai, ele era discípulo, mas se distraiu com algumas coisas. Ele tirou os olhos do mestre e colocou os olhos em outras situações. Eu não sei o que, por exemplo, você acabou vivendo na sua vida, que lhe fez tirar os olhos do mestre e colocou os olhos em situações. Eu não sei o que pode ter minado o seu discipulado, quando você deixou de olhar para o chamado, para a meta que Deus tinha para você e colocou os olhos em situações. Porque a partir de todos vocês que são consagrados pelo batismo e os membros da comunidade Canção Nova, nós somos chamados a um segmento radical de Jesus. Porque quando ele fala desse enterrar o próprio pai, Jesus ele clareia duas realidades do Antigo Testamento, que está lá no livro do Levítico e no livro dos Números, a respeito do consagrado. O consagrado é alguém separado por Deus para um objetivo, e ele não pode se prender a nada. Tanto para o sacerdote, no livro de Levítico, era proibido se aproximar de um cadáver, mesmo que fosse do próprio pai. Você sabia disso? Que quem era consagrado como sacerdote não podia se aproximar de cadáver, nem do próprio pai, nem da própria mãe? Não podia. E lá no livro dos Números, o nazireu, que era o consagrado do Senhor, alguém que fazia um voto de um compromisso com Deus, também não podia se aproximar de cadáveres, nem do próprio pai, nem da própria mãe, nem de um irmão que morresse. Jesus toma essa realidade do Antigo Testamento para dizer que o seguimento a ele está acima de tudo. E ele já nos mostrou muito bem o caminho. Quando disseram para ele: a sua mãe e seus irmãos estão aí fora, né? Ele diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu pai, esse é meu pai, minha mãe, meu irmão, etc, etc. Ele já apontou o caminho, que os laços que nos prendem ao Criador devem ser muito mais fortes que os laços que nos prendem, por exemplo, ao nosso progenitor, ao nosso pai, à nossa mãe, os nossos irmãos, as relações humanas. A relação com o Criador e a fidelidade a Deus está acima de qualquer coisa. Nós não podemos desviar o nosso olhar para lado nenhum no segmento de Jesus. Um grande escritor chamado Monsenhor Jonas Abib, ele escreve para a comunidade Canção Nova, e eu sei que isso vem bem ao encontro daquilo que nós estamos falando na liturgia de hoje. Quando ele fala da vida do consagrado, o Padre Jonas diz que ser consagrado a Deus e seguir Jesus é uma vida austera, dura, de desprendimento e desapego. É uma vida sóbria. Nos acostumamos com o necessário, unicamente com o necessário. É uma vida humilde, uma verdadeira pobreza de espírito. Se não experimentamos, é porque não alçamos voo. Nos deixamos ainda prender por fios, verdadeiras teias de aranha de coisas tão triviais. Por isso, não experimentamos a liberdade, a alegria e a bem-aventurança da consagração e do seguimento a Jesus. Nós precisamos nos desprender. O que hoje lhe prende no seguimento de Jesus? O que você precisa deixar para trás? De quais situações ou de que coisas você precisa tirar os olhos e se fixar no Mestre, em Jesus? Só você pode responder isso. Mas a entrega precisa ser total. A entrega precisa ser
toda, de coração, de alma e de espírito. Eu não sei como que Jesus te encontraria hoje. Eu não sei quais as disposições do seu coração você teria para seguir Jesus. Mas a palavra nos chama a esse segmento radical. A palavra de Deus nos convoca a seguir Jesus, aonde quer que Ele vá, sabendo que o mestre não tem onde reclinar a cabeça e sabendo que a prioridade é o reino de Deus, é seguir Jesus.